Eu agradeço a minha oportunidade e passo a palavra ao pastor Fábio, amém? Graças a Deus, igreja. Amém. E o Senhor nosso Deus. Amém. Abençoe a tua vida. Amém. A tua família. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Todos vocês são bem-vindos. Começando 2026 com o coração direito, amém? Amém. Ele colocou lá que ia começar com o pé direito. Eu falei, você vai para a cobra com o pé direito. Tem que começar 2026 com o coração reto em presença de Deus. Amém. O negócio é misticismo, isso é macumba barata com o pé direito, tá? Não fala isso não, que isso traz maldição para a tua vida. Nosso coração tem que estar reto com Deus, amém? Amém. Mas eu tenho falado e insistido, principalmente nas quintas-feiras, para o povo de Deus que está enfrentando lutas em diversas áreas da vida, para buscar ajuda, buscar por libertação, amém? Amém. Tudo bem? Você é liberto? Ou tem alguma perninha de aranha para Deus libertar aí? Se tiver, faz parte do processo. Tudo bem? E o que acontece é que às vezes a pessoa vem para a igreja, levanta a mão para Jesus, passa pelo batismo e para aí está tudo bem. Não, tem muita coisa para acontecer na nossa vida, mano. Todos nós precisamos de algum nível de libertação na nossa vida. Eu fiquei 19 anos dentro da igreja, endividado, devendo para Jota, para banco, para parente, numa misereira doida, não sabia porquê, até Deus me revelar o porquê. Depois que Deus revelou, ficou fácil para resolver o problema. Amém? 19 anos dentro da igreja. Então, assim, você tem oportunidade, você está enfrentando alguma luta na tua vida, buscar ajuda, pastor, me ajuda que eu preciso da vitória, e você vai ter em nome de Jesus. Domingo agora, depois do culto, uma senhora de outra igreja da cidade me procurou, pastor, a minha sobrinha está debaixo de um ataque espiritual muito grande, uma perturbação dos infernos, o capeta pega ela, machuca ela, o senhor pode orar pela vida dela? Eu falei, posso. Aí o pessoal foi embora, nós ficamos, né? E ela veio, trouxe a sobrinha, o pai, a mãe, as irmãs, os tios, os primos, um monte de gente. E aí pensa num capeta trabalhoso. E ele diz assim, eu estou aqui porque eu posso, por causa do pecado do pai dela. E o pai dela aqui do lado. Vontade de falar assim, né? Fala logo, capeta, logo que fez esse negócio, né? Então assim, amado, busca ajuda, busca libertação da tua vida. Por que algumas coisas não fluem na tua vida? Ou na vida de alguém? Pastor, eu tenho uma mulher linda e não sou feliz, eu tenho um marido que é top e não sou feliz, e eu luto e não prospero. Pastor, eu faço de tudo para ter saúde, parece que ela escorrega pela minha mão. O que é isso? Talvez você precise de uma ajuda para ser liberto. Amém? Jesus falou para a mulher Ciro-Fenícia que o pão é para os filhos, lembra disso? O pão ali o que era? A libertação, é para os filhos de Deus a libertação. Não é para quem está lá fora, é para quem está aqui dentro, para quem conseguiu chegar aqui dentro, certo? Versículo 8:32 de João, vocês sabem qual? E conhecereis a verdade? E o 31? Alguém sabe? Sabe nada, né? Vocês não lembram, né? Não, eu também não lembro tudo, não. Tá? Vou ser humilde aqui, tá? O 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido dele: se vós permaneceis na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Olha só, vocês acreditarem em mim, né? Permaneçam na minha palavra e vocês vão ser os meus discípulos. 32 agora. Se vocês se tornam e conhecerem a verdade, e a verdade está falando para os discípulos dele, amado. Para os discípulos de Jesus, se vocês permanecerem, né? Vocês serão os meus discípulos e vocês precisarão ser libertos e assim crescer na nossa vida. Amém? Então tá bom, se você precisar nos procurar depois do culto, vai estar aqui o presbítero Antônio, missionário Isabel, vai estar aí, vai estar a pastora para poder orar e abençoar a tua vida. Nós vamos, o estudo bíblico hoje é Tiago capítulo 4, tá? Quase acabando Tiago já. Tiago fala muito de uma coisa preciosa no corpo humano. Você lembra o que é? Hã? Aquele crente que você dá um beijo na sua mulher de vez em quando. Língua. Tiago capítulo 4. Se você puder ficar em pé para nós lermos. Se você já é bebezinho, estiver passando mal, sentindo dor, pode ficar sentado, não tem problema não. Se o seu bebezinho começar a chorar, você não deixa ele aqui. Você vai lá para a salinha dos bebês, tem toda a estrutura lá montada para você ficar com o seu bebê. Se ele fazer qualquer coisa mais, tem um lugarzinho para você cuidar dele lá. Certo também? Esses dias me deu uma dor, amado. Uma mãe com um bebezinho lá fora, que estava chorando, e cair naquele orvalho assim, sabe? Gente, se você criança vai ficar com gripe. Graças a Deus que nós conseguimos fazer ali, amém? Obrigado por você que fez algo, que contribuiu, que ajudou. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.
Quando os bebezinhos crescerem, se eu estiver vivo, eu conto para eles que você que ajudou, tá bom? Tiago capítulo 4, versículo 1, posso ler? De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde serão os prazeres que militam, que guerreiam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Na verdade, esse nada tendes porque não pedis poderia estar no versículo 3, e não mais no versículo 2, porque ficou fora de contexto aqui. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, na tua Bíblia talvez está adúlteros. Tem alguma Bíblia aí que diz adúlteros? Isso. Todo adúltero é infiel, você sabe, né? Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supones que em vão afirma a Escritura: é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Espírito com E maiúsculo, o Espírito Santo de Deus. Antes ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Olha, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer, fazer ir para o inferno. Tu, porém, quem é que julga o próximo? Atendei agora vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para os Estados Unidos. Atendei agora vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Amém? Estenda a mão para cá e me ajuda a orar, pelo amor de Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor, Pai, e pedimos que a Tua presença continue manifesta, revelada nesse lugar sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Poderoso Espírito Santo, em nome de Jesus, encha esse lugar com a Tua glória e nos ensina a Tua palavra, Senhor. Deus, tudo aquilo que é contrário à nossa vida e a esse lugar, nós repreendemos pelo poder do nome de Jesus, que caia por terra toda entidade que lutou para que essa pessoa não viesse no culto hoje. Você perdeu, essa pessoa está aqui, sai em nome de Jesus. Jesus, toda inquietação, ansiedade, perturbação, que saia em nome de Jesus. Toda canseira, toda tristeza, enfado, sono, ser repreendido em nome de Jesus. Somente o Senhor tem poder para falar conosco. Fala conosco, Senhor. Em nome de Jesus oramos e te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Você pode sentar, amado. Glória a Deus pela tua vida. Quem que trouxe Bíblia para a igreja, faz assim, por favor. Levanta a sua espada. Você que não tem Bíblia, peça uma provisão financeira a Deus, né? Fala: Deus, me dá um dinheirinho que eu vou comprar a Bíblia. Amém? Mas não deixe de vir para a igreja com a Bíblia, amado. É a palavra do Senhor Deus. Ah, pastor, tem o celular, não presta no celular. Você vai mexer aí, começa a mexer no Face, no Zap, vai mexer não. É a palavra física. Amém? Mas vamos lá, queridos. Hoje é o penúltimo capítulo de Tiago, e já estamos acabando o Tiago. Quando acabarmos o Tiago, vamos entrar em Pedro. Já está acabando a Bíblia também. Você que começou, esteve desde o começo, você, quando terminar, você vai se sentir muito bem, amém? Nosso tema: cobiça mais inveja é igual a contenda. Cobiça mais inveja é igual a contenda. A maioria dos seres humanos que existem na Terra são invejosos e cobiçosos. E a gente mistura muito essas coisas. A gente pensa que cobiça é inveja, que inveja é cobiça. A pessoa diz: aquela pessoa quer o que eu tenho. Isso não é inveja, isso é cobiça. O cara comprou um carro, uma RAM. Não é perereca, tá, gente? É uma caminhonetona grandona, tá? Comprou com uma RAM.
E alguém diz assim: rapaz, eu queria ter uma caminhonete dessa, viu? Queria um carro desse para mim. Isso não é inveja, isso é cobiça. Está cobiçando aquilo que alguém tem, certo? E inveja com o que é? É quando aquilo que você consegue faz mal para o outro. Você luta e compra um carro. Aí você chega todo feliz, vai falar do carro. Alguém diz: ah, mas essa marca é tão ruim, viu? Fiat, você sabia o que dizer Fiat? Fui iludido, agora é tarde. Você se lascou. Isso que é bem demais. Foi assim que falaram quando eu comprei o 147. Só que aquilo era quebrava mesmo. Só de olhar para o bicho ele quebrava assim, sabe? 147. Um carro com gente endemoniado, viu? Uma vez eu fui dar um trampo nele, fui aqui, abri a porta, estou empurrando ele, aí escorreguei o pé, né? Ele estava na ladeirinha, voltou e passou por cima de mim. Não é sério, você quer saber? Não, mas era a sua fase de vida, né? Misericórdia. Então, é quando aquilo faz mal. Não dá para você contar a sua conquista para qualquer pessoa. Os invejosos se sentem mal com aquilo. Você luta para fazer uma casa, né? Aí você pinta bonito, aí chega o parente dizendo que o parente é um desgraçado. Rapaz, você viu minha casa e ficou lindo a casa. Rapaz, sei não, hein? O pedreiro não passou nossa corrida boa, não, é só, tá cheio de calombo, sabe? Começa a achar defeito que nem. Não, você vai caçar os calombos no teu lombo, rapaz, só daqui e peste, né? O invejoso é terrível e faz mal. A Bíblia diz que inveja é como câncer nos ossos. Um invejoso para você te atrapalha muito. E todo invejoso é fofoqueiro. Não sei porquê, mas você vai descobrir na palavra que todo invejoso ele é fofoqueiro. Você nunca vai ver um invejoso que não seja fofoqueiro ou um fofoqueiro que não seja invejoso. É os dois demônios que andam agarrados na mesma pessoa. Certo? Então não confunda inveja com cobiça. Eu estava contando para uma pessoa da igreja, contente, nós ganhamos um ônibus, mandamos fazer o motor do ônibus, graças a Deus já pagamos o conserto, né? E eu feliz, rapaz, agora os irmãos da lenda poder vir. Eu falei, esses ônibus costumam quebrar muito, essa buraqueira, a quebração do ônibus, foi repreendido em nome de Jesus. Que irmãozinho do capeta, gente, né? Meu irmão meu não. Irmão, você tem que se converter, rapaz, pelo amor de Deus, né? A gente não ganha nada, quando ganha, o cara ainda fala que vai ser um na vida da gente. Vai repreender em nome de Jesus, certo também? E aí Tiago começa com uma pergunta: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Gente, nesse tempo de Tiago, tinha facções lá na terra de Israel. Tinha um tal de Zelotes, que até um dos discípulos de Cristo era dessa facção, o tal de Simão. Então, facções eram grupos armados que lutavam para se livrar de Roma, mas entravam em guerra entre eles mesmos. Então, sempre tinha guerra entre eles. E Tiago está falando desse grupo aqui. Mas nós não podemos nos aplicar a nós também, amém? Então ele diz assim: de onde que procede guerras e contendas que é de vós, de onde são os prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, é o que eles faziam, e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Aí o certo seria acabar esse ponto aqui e começar o versículo. Não sei porquê que quem transcreveu a Bíblia aqui acabou colocando essa parte no versículo 2, se bem que era para estar no versículo 3. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Por que tem cristão que pede e não recebe? E a Bíblia manda o cara pedir. Mateus capítulo 7, versículo 7 e 8 diz: pedir e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. E Jesus ele disse: porque aquele que pede recebe, quem bate se abre, e aquele que busca encontra, certo? Jesus mandou pedir. E por que tem gente que quando pede, ele não recebe? Porque Deus conhece o nosso coração e sabe que o propósito do coração da pessoa não é reto diante de Deus. Deus, eu quero um carro zero, mas Deus sabe que aquele cara comprar um carro zero, ele vai deixar a mulher dele de 40 e vai sair atrás das biscatas de 20. E Deus não dá o carro para ele. Deus, eu queria ser rico, mas Deus sabe que se aquela pessoa ficar rica, ela vai destruir a vida dela e da família dela. Amado, se você está orando, está tendo uma resistência da parte de Deus, pergunta a Deus: por que, Senhor, que o Senhor tem resistido para que eu alcance esta bênção? Geralmente tem um propósito errado dentro de nós. É sério. Você acredita que tem muito casal que fica torcendo para o cônjuge esticar as canelas? Se esse homem morresse, eu casaria com um homem diferente. Se essa mulher morresse, eu casaria com uma novinha de 25. Não fala para ninguém, mas dentro da pessoa tem esse pensamento. E Deus esconde o nosso pensamento.
Enquanto essa chave não girar no teu coração, que a pessoa que está com você é a pessoa que Deus deu para você estar até o final da vida, você não prospera. Você não prospera. Quando você diz, Deus, eu estou feliz com esse homem, estou contente com essa mulher. Se eu não amo, eu vou amar. Se eu estou apaixonado, eu vou apaixonar, mas eu vou ficar até o final da minha vida. Você não prospera. Deus te resiste. Eu olho com muita gente e eu sei que o problema é porque a pessoa sabota. Ele deseja que algo aconteça de ruim para aquela pessoa que está do lado dela. Se fosse embora de minha vida, eu ia ser feliz. Eu ia escolher fazer porcaria de novo. Que quem tem o dedo podre sempre vai trair outro com o dedo podre, amado. Uma pessoa me perguntou assim: o fulano ali, só tranqueira que se aproxima dele. Falou para mim, porque o semelhante se atrai. Toda porcaria a gente vai trair porcaria, amado. Uma pessoa boa sempre vai trair pessoas boas. Amém? Você concorda comigo? Preste atenção na pessoa que os porqueiros não saem perder, só noiado, cachaceiro, né? Você pode, olha para você ver, é igualzinha aquelas tranqueiras também. Então, nesse período que Tiago escreveu essa carta, os judeus fizeram muitas revoltas contra os romanos, sob o pretexto de defender sua fé, crença, seu modo de vida e se libertar do jugo de Roma, que era quem controlava tudo ali, né? Então, eles matavam gentios, pessoas ricas, e Tiago veio então com essa carta, escrevendo para eles, e Deus vai trazer alguma coisa para nós nessa noite, certo? Amém? Então, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjados em vossos prazeres. Infiéis, adúlteros, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Gente, você quer ver uma pessoa inimiga de Deus? É aquela que é amiga do mundo ainda. Pastor, não tem nada a ver, eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou cristão, mas eu continuo tendo a minha galerinha fora. É um infiel para Deus, é um adulto, não é amigo de Deus, é amigo de Satanás e do mundo também. Não tem como você servir a dois senhores, não tem como você estar dentro de dois sistemas, ou você está lá ou você está cá. Não adianta estar com o pé em duas canoas, uma vai abrir, a pessoa vai cair, certo mesmo? Então, aquela pessoa que é amiga do mundo, ela é inimiga de Deus. Não tem nada a ver, porque o pior demônio de você expulsar não é o preto velho, não é o Zé Pilintra, não é o Exu da morte. O pior demônio de você expulsar de alguém é o nada a ver. O nada a ver, ele não quer se converter, ele atrapalha quem quer ainda. Cara, vamos tomar uma cervejinha, não tem nada a ver. Cara, vamos ali, não tem nada a ver. Tem gente que sabota o outro, é para a pessoa vir por conta, ele chama para outro lugar, mano. Essas são as pessoas que ocupam as igrejas em muitos lugares nos dias de hoje. E Tiago continua: ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que fez habitar em nós. Deus tem ciúme de nós, não aquele ciúme doente, não é aquele, quando tem um homem ciumento que fica na cola da mulher o tempo inteiro, né? Que tudo ele acha que a mulher não é o chifre dele, é um chifrudo mesmo, né? Mas tem homem assim, mas tem mulher assim também, que o cara não pode, ele tem que botar uma coisa de jegue aqui, que ele tapa o olho aqui e andar assim na rua, porque se ela perceber que ele virar, pelo menos para ver se vem carro lá, ela acha que ele está olhando para o traseiro de outra mulher, já prega a mão no focinho dele. Tem gente doente, amado. Ciúme é doença, cuidado é uma coisa, zelo é outra, mas ciúme é doença, é um demônio na vida da pessoa, uma desconfiança de tudo. Talvez o cara é pilantra mesmo, mas tem gente que desconfia de tudo, de tudo. Se chegar uma velhinha tentando na porta da casa, ela acha que é a velhinha que está dando tombo nela, né? Ela está pedindo ajuda, minha filha, eu queria pacote de arroz, essa velha que está de olho no meu marido, né? Por falar em desconfiança, você tem tido acesso ao celular do seu marido? Ou da sua esposa? Tem? Tem, minha? Você pega o celular da... Tem? Sérgio, tem? Beleza, você já pegou o celular do seu aí, né? Flávia, pega de vez em quando assim, sabe? Então, você pega também, porque tem umas assim, só quer pegar, você não pega não, né? É gente que vai, né? Querido, se você não tem acesso ao celular do seu cônjuge, eu estou falando de pessoas casadas, provavelmente você está levando chifre, tá? Duvido! Você tem que provar, mas eu não estou escondendo o celular de ninguém, ó. Está aqui, ó. A Bíblia Deus sabe a senha. Não coloca daí não, né, Deus? É botar as carinhas esquisitas e depois você vai fazer. Eu apanhar. Gente, casamento não tem transparência, não tem confiança, é a pior coisa do mundo. O cara pode não estar fazendo nada, mas você pensa que o cara está fazendo, certo? Você não é meu. As contas também, né? Tem gente que tem intimidade para fazer filho, mas tem intimidade para olhar no celular do outro. Esse pode não, isso não é coisa de crente não, isso é coisa de gente endemoniada que está fora.
Se você está escondendo, é que você não está fazendo nada, mas você está dando a entender que você está. Isso é terrível, certo? Amém? Eu sei que ninguém esconde o celular de ninguém, e glória a Deus. Amém? Alguém que esconde ou escondia, erga a mão aí, por favor. Está vendo? Ninguém esconde, ninguém ergueu a mão. Então, glória a Deus pela vida de vocês. Amém? Então, o Espírito de Deus, ele tem ciúmes de nós. Deus não vai dividir você com ninguém, querido, nem com o Flamengo, nem com o Palmeiras, nem com o São Paulo. Tem uns crentes idólatras curtindo. As coxas do Ronaldinho, você viu que externão? Uns bibão, gente, sabe? É sério. Tem uns nomes esquisitos, sabe? Tem um casal de pastores hoje de Paraná, eles estão tendo meu Face, pastor Adilson Leite. Eu estava na igreja, né? E eles também. E eles foram lá para casa no sábado. À tardezinha, né? A gente fez um lanchezinho lá. E tinha um jogo à tarde, um campeonato à tarde ou sábado. E nós fomos assistir o jogo, né? O casal casado e eu solteiro e eles lá em casa. E a hoje pastora falou assim: que esse colchão que aquele fulano tem ali, não quis pernão, não sei o quê. Ele puxou mesmo assim. E assim, cara, aqui, e as minhas mercadas aqui? E isso não tá vendo que não? Gente do céu. Eu falei, vai ser porrada. Comecei a orar em língua, ou ficou nervoso, porque esse cara é branco, sabe? Ficou vermelho, baixou o capeta, quer ver? E ele puxava o short assim, e o cara tinha umas pernas, se fosse as pernas de filho igual, eu tô enrolado, né? O cara tinha perna, né? Eu não tenho perna não, mulher, que você é esse rapaz? Não, esse tá brincando, né? Gente, mas deu um barraco tão grande. Falei, toma, besta, vai estar assistindo. Se bem que eu estava assistindo também, né? Só que eu estava fazendo a perna do cara, não. Então, Deus, ele tem zelo por nós, amado. Deus não vai te dividir com ninguém. Certo, amém? Tem evangelho que é idólatra de pastor, que Deus é pastor. Que o teu culto de adoração seja somente ao Senhor Jesus Cristo. Amém. Uma vez falou assim: se meu pastor mandar pular dentro do buraco, eu pulo. Falo assim, você pula porque você é trouxa. Eu vou olhar primeiro, tem como pular o buraco, né? Que doidura, gente. Loucura de gente louca, né? Então, Deus tem ciúme de nós, irmão. Deus tem ciúme do Espírito. O Espírito de Deus tem ciúme de nós. Ele sabe se o nosso coração está sendo ocupado por dinheiro, por carro, por boi, por vaca, por qualquer coisa. Ele sabe de tudo isso. E ele tem zelo por nós. Ele tem ciúme de nós. Diz a palavra do Senhor Deus. Versículo 6. Diz que antes ele dá maior graça pelo que disse. Quero só deixar aqui a critério, versículo 3 aqui. Diz que pedis e não recebeste. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Porque pedis mal, para esbanjar em vossos prazeres. Acho que isso aqui vai ser importante. 12 razões porque a oração não é respondida segundo Tiago. 12 motivos porque a oração do crente não é respondida. Primeiro, por causa dos desejos errados. Se o desejo no coração for reto, Deus vai responder. Segundo, por causa dos assassinatos. Aquele povo, eles matavam gente. Nós não matamos gente, mas matamos sonhos de pessoas. O dia que eu ia chegar e falar que quer fazer algo, que vai lutar por algo, apoia a pessoa, não. Queria fazer uma faculdade, tem gente que ri, que zomba, que escarnece. Terceiro, por causa da cobiça. Crente cobiçoso, Deus não vai responder aquilo que ele pede, amado. Ah, Deus, o Senhor deu um Corolla para o Zé, eu quero um também. Isso é cobiça, amado. 4. Combates e guerras. Tem crente que vive em confusão o tempo inteiro, amado. É na família. Tem as famílias que são famílias do Satanás, não é família de crente, não. É contenda, é confusão, é briga. Quando acerta com um, briga com dois. Quando acerta com dois, já está implicado com três, e assim vai. 5. Pedir para satisfazer os desejos egoístas. Quando eu tiver a minha casa, aquela fulana que falou que eu não quer ter casa, que ela vai ver. Vou ficar lá na frente e vou dar um tchauzinho para ela, só para ela ver a casa que eu estou morando. Tem gente assim. 6. Adultério, infidelidade. 7. Amizades com o mundo. 8. Orgulho, soberba. 9. Rebelião contra Deus. Não se sujeita a Deus, isso está no versículo 7. Apostasia e pecado, versículo 8. Mente dupla ou duvidosa. 8b diz da mente do duplo ânimo. Tem gente assim que nunca tem a constância. Gente, o segredo de qualquer coisa da sua vida é ser uma pessoa constante, amém? Se você nunca viu um povo assim, trabalhador, como o japonês, ele começa a cedo a trabalhar.
Só que não faz extravagância não. Ele pega a enxadinha dele, a força, ele vai lá, né, devagarinho, mas do jeito que começou 7 horas da manhã, ele vai ter 6 horas da tarde, no mesmo ritmo, sem exagerar, sem parar e sem acelerar. Ele tem constância, amém? Tem gente que vai estar crendo, outro vai não estar crendo mais. É um absurdo uma coisa dessa. E 12, mau uso da língua, que é o versículo 12 que diz isso. Olha só. Versículo 11. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Será que os irmãos falam mal uns dos outros? Sim ou não? Hã? Sim ou não, gente? Olha a pessoa que está ao seu lado e diz assim: eu sei que você fala. Fala aí, né? Fala. Com medo de apanhar, né? Vocês são mais medrosos do que eu. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. E nós vamos entendendo que o falar mal vai atrapalhar a sua vida a vida inteira. Geralmente pessoas que falam mal dos outros são pessoas frustradas, pessoas que não são felizes. Gente feliz não tem tempo para falar mal dos outros, mas gente frustrada vai falar o tempo inteiro. Versículo 4: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Em relação ao mundo, o cristão, o crente deve fazer o quê, pastor? Ele precisa ser livre dos cuidados do mundo. Você, como crente, como filho de Deus, você tem que ser livre dos cuidados, das preocupações do mundo. Mateus 13, 22 fala algo nesse sentido. Deixa eu ver se é Mateus 13, 22 mesmo. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo, as preocupações com o mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Então você tem que ser livre dos cuidados do mundo. Você tem que estar sob os cuidados de Deus. Lucas capítulo 21, versículo 34 também fala dos cuidados do mundo, que eu e você não podemos ter. Lucas 21, 34. Aquartelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado. Tem 3 coisas que o coração da pessoa pode ficar sobrecarregado, com as consequências da orgia, imoralidade na área sexual, da embriaguez. Se seu marido bebe, você vai para se converter, que ele não é convertido ainda. Da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobreviver sobre todos os que vivem sobre a face da terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que tem de suceder, estar em pé na presença do Filho do Homem, do Filho de Deus, Jesus Nazaré. Segunda coisa que o crente deve fazer nesse mundo: não ganhar o mundo à custa de sua alma. Tem gente que está ganhando muita coisa, mas perdeu a alma para os Satanás. Mateus 16, 26. Olha o que diz aqui. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Tem gente que ficou rico. Tem cantores de rock que fizeram pacto com Satanás e ficaram milionários. Só que estão no inferno nesse momento, perderam a alma. Ganharam o mundo, mas perderam a alma. 3. Coisa que o cristão não deve fazer no mundo. O terceiro: não ofender os outros como o mundo ofende. Mateus 18, versículo 7. Ai do mundo por causa dos escândalos. Aqui escândalo é ofensa, porque é inevitável que venha ofensas, escândalos, mas ai do homem pelo qual vem a ofensa, o escândalo. 4. O que o cristão não pode fazer no mundo? Não ser do mundo. João capítulo 15, versículo 19 diz que o cristão verdadeiro não pode ser do mundo. 15, 19. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. O mundo te odeia por causa da sua fé, é porque você é de Deus, porque você não é desse mundo. Você é um extraterrestre. Você não é desse mundo. Cristo disse, certamente. Olha para a pessoa que está do seu lado com muito respeito e diz assim: você tem cara de ET mesmo. Eu tinha percebido já. Oi, você não fala. Deus me livre, reage aí. Aí fala assim: quem vai enfrentar a fé depois é eu, né? Então, o cristão, ele não pode ser do mundo, querido. João 17,14, Cristo falou: eu lhes tenho dado a tua palavra, a palavra de Deus, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. De novo, Jesus falando que você não é do mundo. 15. Não peço que os filhos do mundo, e sim que os guarde do mal.
Eles não são do mundo, como também eu não sou. Você não é desse mundo. Não queira fazer parte dele, porque não vai dar certo. Você não é minhoca para querer ficar nessa terra. Você tem um céu para morar um dia. Amém? Quinta coisa que o cristão não deve fazer nesse mundo: não amar sua vida nesse mundo. João 12, 25. João 12, 25. Quem ama a sua vida perde-a, mas aquele que odeia a sua vida, odiar aqui é no sentido de não amar mais a vida do que amar a Deus. Neste mundo, preserva-la para a vida eterna. Amém? Sexta coisa que o cristão não deve fazer nesse mundo: ele deve ser livre desse mundo. Gálatas 1, 4 diz isso. Gálatas capítulo 1, versículo 4. Gálatas, Efésios 1, 4. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar desse mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Jesus se entregou na cruz para desarraigar, arrancar você desse mundo para a glória do Pai. Amém? Desarraigar é quando você pega um mato lá e arranca pela raiz, assim, igual quando você morava na roça. Cristo fez isso quando se entregou na cruz. O cristão não pode ser no mundo ou fazer no mundo. Ele deve ser crucificado para o mundo. Gálatas 6,14 diz isso. Mas longe seja de mim gloriar-me senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Amém? Oitava coisa que o cristão deve fazer nesse mundo: brilhar como a luz no mundo. Filipenses 2,15 diz isso. Para que nos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Deus quer que você resplandeça nesse mundo corrompido, para glorificar o nome dele. Nona coisa que um cristão deve fazer no mundo: negar seus desejos e viver de uma forma justa. Tito capítulo 2, versículo 12. Educamos para que, renegados a impiedade e as paixões mundanas, as paixões do mundo, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Décima coisa que o crente, o cristão, deve fazer no mundo: ele deve ser puro. Mateus capítulo 5, versículo 48 diz que nós devemos ser perfeitos como perfeito é o nosso Pai no céu. Pastor, eu sou imperfeito, mas aquele que mora em você pode fazer de você uma pessoa perfeita. Amém. Quem que mora em você? Em mim? O Espírito Santo de Deus. 1 Pedro, versículo 1, versículo 15 e 16, diz: sede santo, porque eu sou santo, diz o Senhor. Mateus 5, 8, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Uma pessoa limpa de coração, ela não tem mágoa, não tem ressentimento, ela não tem ódio, ela não tem implacabilidade, que é aquele perdão que a pessoa nunca libera. Ele é uma pessoa limpa de coração, e essa pessoa vai ver Deus de acordo com a palavra dele. Se você é um cristão que guarda mágoa de pessoas, você vai para o quinto dos infernos, porque você não nasceu de novo ainda. Você não é cristão, você não entregou sua vida para Jesus, porque Jesus mandou você perdoar e orar até para aqueles que te odeiam, e você não tem capacidade de resolver o teu BO com o teu parente, com a tua sogra, com a tua nora, com o teu pai, com a tua mãe, com o teu filho, com o teu vizinho. Você não é de Deus ainda. Espero que seja um dia no nome de Jesus. Os limpos de coração vão ver Deus, diz a palavra de Deus. Mas você acha que é fácil você se humilhar, pedir perdão para alguém que você não magoou? Eu tenho dificuldade muito grande para fazer isso, não sei você, mas a Bíblia diz que eu tenho que fazer. Quando eu me humilho, Deus me exalta, então, certo? Pastor, não consigo perdoar, não esquenta não. A passar para o inferno está compra e garantida. Quer ter um lugarzinho lá no Uber do inferno para a pessoa ir para lá. Pastor, mas quando eu olho para a pessoa, me dá um ódio no coração. Eu já orei, disse perdoa, mas não sei no coração. Então procura a pessoa. Jesus disse: se teu irmão pecar contra ti, conta para todo mundo. Vai ter com ele somente. E se ele te ouvir, você ganha ele. Certo também? Eu chego lá para o Sérgio, né? Sérgio Ferreira, e diz: Sérgio, rapaz, aquele negócio que você fez lá, cara, você matou uma vaca. Você já cometeu um crime ambiental. E o pior, Sérgio, você não mandou um pedaço de vaca para mim. Eu estou tão magoado com você, Sérgio, que machucou tanto, cara. Eu não consigo esquecer, nem de você, nem da vaca. Mas eu preciso ter paz no meu coração. Sério, você me perdoa por esse ódio que eu pôr de você aqui? Quando ele dizia assim para mim: Fábio, pastor Fábio, eu te perdoo, aquele negócio saiu do meu coração na hora. Uma vez com a minha esposa, eu tive essa experiência. Eu estava conversando com ela que eu gostaria de ter um ensino mais dinâmico, mais efetivo para o grupo dos líderes, né?
E ela, querendo me ajudar, ela falou assim: por que você não aplica umas estratégias que eu faço na sala de aula? Aí eu me senti muito ofendido, gente. Ela fica com a molecada a semana inteira, 3, 4 aulas, 5 aulas. E eu me reúno com os líderes uma vez por semana, durante 1h30, 2 horas no máximo. Eu me senti muito ofendido. Falei: mas como você compara um negócio desse? Você fica a semana inteira com a molecada lá, e eu um dia por semana, tá aqui, né? Que me ofendeu, bicho. Também que eu falo assim: não, seu Jack, você está fazendo errado, né? Aí ela falou assim: então tá bom, você me perdoa por ter dito isso, né, essa palavra aí? Tá bom, tá perdoado, né? Igual quando você perdoa sua esposa, né? Tá perdoado então, né? Gente, mas aquele treino saiu, não. Eu fui deitar e eu escutava ela falando assim: por que você não faz igual eu faço na sala de aula? Aí eu olhava para ela, vontade de lá no pescoço, né? Aí eu falei: Jesus, o que eu faço agora? Eu não quero ver meus treinos, não. Aí eu me lembrei dessa passagem: se teu irmão pecar contra ti, vai ter. Não, você vê que não precisa fazer muito para não pecar contra mim, não, tá? Você não faz raiva de mim, não, você não ora para você mais, não. Aí eu cheguei para ela e disse: olha, aquilo que você falou me ofendeu. Eu achei que eu sou inteligente demais para pedir o trem daquele. E porque eu estou chateado com você, estou com esse sentimento ruim no coração aqui, eu quero ser me perdoa por causa disso. E ela disse assim: eu te perdoo, não, Jesus. Eu falei: gente, eu nem funcionou mesmo. Eu tenho 10 anos bem na noiva depois, tá? Certamente? Então, lidera. Pastor, mas machucou, me ofendeu, me deu prejuízo, falou que eu era aquilo, pois é, perdoou. Senão você não vai para o céu, não. 11, o crente deve fazer do mundo, não ser amigo do mundo. Tiago 4,4, que nós lemos: aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Certo, amém? Amém, amado? Amém. Você é amigo do mundo? Ou você é amigo de Deus? Glória a Deus pela tua vida. 12ª coisa que o cristão deve fazer no mundo: escapar da poluição e da corrupção do mundo. Segundo Pedro 1,4, Pedrão diz assim: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas nos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Esse mundo está corrompido e cheio de paixões, Deus quer que você fuja delas. Segundo Pedro 2,20 diz assim: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e voltam para o mundo e são vencidos, tornou-se o último estado pior do que o primeiro. Pessoas que se desviam, se torna difícil a salvação delas. É possível, mas se torna difícil. 13ª coisa que o cristão faz no mundo: não amar o mundo nem as coisas que estão no mundo. 1 João 2,15 fala disso. Olha só: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Uma moça uma vez chegou para o pastor e falou assim: pastor, eu vim para a igreja, Deus tocou no meu coração, eu ergui minha mão ali, fui lá na frente e chorei a presença de Cristo, entreguei minha vida para Jesus, pastor. Mas vou falar uma coisa para o senhor: eu tenho vindo à igreja em 3 meses, e eu gostava muito de dançar, e eu não dancei mais, pastor. Vou ser sincero com o senhor, eu amo dançar. Quando eu escuto aquele negócio, que era tempo daquela lambada, você lembra? Lambada? Chorando se foi, quem me disse? Você lembra? Eu tentei aprender a dançar aquele, mas eu tinha os quartos aqui muito duros, né? E não aprendi. E ela falou: pastor, quando eu escuto o Beto Barbosa falando, chorando se foi, o meu pé começa, sabe? O que é isso, pastor? Eu queria tanto dançar. Jesus me ama, eu dançando. Ama, irmã. Ô irmã, faz o seguinte: eu estou liberando você para ir para os bairros. Pode dançar. Posso, pastor? Pode. Que igreja liberal. Jesus também, ele entende ainda que você está no processo. Você pode ir dançar lambada a noite inteira. Sério, pastor? Ai, que igreja boa, meu Deus do céu, né? Botou a saída dela de lambada lá, aí ela foi, no sábado. No domingo ela foi para o culto. E quando foi falar com o pastor, ele disse no outro: pastor, eu entendi porque você falou que eu podia ir. Porque quem teve encontro com Jesus não fica mais lá, não, né, pastor? Glória a Deus! Ele não consegue ficar lá, não, pastor, assim: glória a Deus, você entendeu a mensagem do Evangelho de Deus. Não consegue, amado. Se está conseguindo é porque não é de Deus ainda. Tudo bem? Amém. Não ameis o mundo das coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, os seus desejos. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Amém? O mundo passa e você passa também. Você está com sono, você está tão velho. Desperta, porque o mundo está passando e muito rápido.
Parecia que era ontem que eu estava nos bailes, com 17, 18 anos. Já estou vovô com 54. E o tempo está passando muito rápido, vai continuar passando, porque o mundo passa, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém. Glória. Amém. Quantos aqui que lembram da sua Miranda? Da Rita Cadillac? Alguém lembra aqui? Velho? Gustavo, você lembra, né? O Ita nem fala mais nada. Gente, quando eu era rapazinho, os caras ficavam doidos porque as mulheres, a sua Miranda, a Rita Cadillac, Gretchen, os outros ficavam doidos, entendeu? Naquelas casas de peão, disposições, ficavam doidos, né? Os caras pareciam aqueles boys que não estavam inchando a manga, sabe? E eu lá, molecão, 13, 14 anos, vendo aquilo, né? E eu também queria ter minhas mulheres, sabe? Mas baixinho não conseguia enxergar direito, né? Tá bom. Onde está esse povo agora? A Rita virou calhambeque, fusca velho, né? A Gretchen, você já viu? Despecou tudo, mano. Acabou. Passou. Mas eu tenho notícia triste de você também está passando. E eu também estou passando. Tudo bem? Amém. Amém? Tem gente que era malhadinho quando é novo, está só né? Você casou, me agora você resolve, está fecho de olhos. Então nós não podemos amar o mundo nem as coisas que... Gente, tem coisa que te atrai no mundo. Só se for doido para dizer que não tem. Tem coisa que te atrai no mundo. Mas você, como filho de Deus, você não pode ser enredado, cooptado por essas coisas. Você sabe que você serve ao Senhor Deus. Amém? 14. Você como cristão, você precisa ser como Cristo no mundo. 1 João 4,17 diz alguma coisa. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo, no dia da vinda de Jesus, mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos nesse mundo. Como Jesus foi nesse mundo? Foi justo, foi dependente de Deus em tudo, não fazia acepção de pessoas, não rejeitou ninguém, mas também não se corrompeu com o pecado de ninguém. Jesus comia com os publicanos, Jesus perdoava a mulher adulta, só que Jesus não ficava lá, ele ia lá, ganhava, né, e se afastava daquelas pessoas. Tem gente que quer pregar para quem não tem condições, amado. Em Paraná tinha um moço, que ele foi para o centro de recuperação, era um cara tão perigoso, que ele abria tudo quanto é tipo de cofre. Os bandidos levavam ele para Porto Velho, para Vilhena, para assaltar, e ele abria cofre. Tinha um ouvido de ninja, sabe? Gijo, o nome dele. E aí, um dia a polícia pegou ele lá, porque a polícia antigamente era bruta, hoje está tudo assim, educado, né? Levou ele lá para o Rio Machado e fez ele engolir uns 3 toneladas de água lá, né? Ia matar ele. Ele clamou: Deus, se o Senhor me livrar, se eu não morrer, eu vou para a igreja, eu vou criar vergonha. E o Gijo foi para a igreja. Deus, ele pensou que tinha morrido lá e deixou ele lá. Aí quando a viatura saiu, ele abriu o olho, né? E foi para a igreja. E ele falou: pastor, eu quero me libertar, pastor, das drogas. Eu quase morri, eu não quero ser libertado. Então tá, meu filho, vou levar você, mandar você para Mato Grosso, um centro de recuperação em Pontes e Lacerda. E mandou para lá, a igreja pagou o tratamento do Gijo. Era para ficar 1 ano. Ele ficou 6 meses e ligou: pastor Reinaldo, eu estou liberto, Jesus me libertou, estou limpo, vou voltar para Paraná para pregar para os meus amigos da boca de fumo. E o pastor falou para ele: meu filho, não faça isso. Completa o tratamento, fica 1 ano, depois você vem. Pastor, eu tenho que compartilhar o pão com as pessoas, eu vou voltar. E voltou. E foi pregar lá na boca. O que aconteceu? 2 semanas depois ele estava cheirando e fumando de novo lá na boca. Então, vamos ser como Cristo foi, irmão. Nós podemos falar para o pecador, mas o pecador não pode nos envolver. Você percebeu que está se envolvendo, você sai fora, certo mesmo? Eu não estou na zona pregar, não que eu tenha medo de cair na zona, não, vou fazer o que lá? A prostituta tem que vir aqui na igreja, assim como já vieram algumas, certo mesmo? Tem pastor que é besta, eu vou lá e vai sozinho, aí desgradeira pega do lado dele. 15, o cristão nesse mundo deve vencer o mundo. 1 João 5,4 fala 5,4: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O que vence o mundo é a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? Quem que crê aqui que Jesus é Filho de Deus? Irmão, mantenha a mão erguida, por favor. A Bíblia diz que você pode e já venceu o mundo. Amém?
A dificuldade que está na tua vida, na tua família, em qualquer lugar, você já venceu porque você tem Jesus. Amém? Dê aplauso a Jesus, pelo amor de Deus. Quando tem alguém dormindo, assim, você for pastor, você faz isso, e aí a pessoa, né? Acorda, né? 16ª coisa que o cristão tem que fazer no mundo: ser escolhido do mundo. 1 João 4,17. Olha só o que diz, gente. Só coisa boa. Nisto em nós aperfeiçoado, que eu já li aqui, o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos no mundo. 17ª coisa que nós devemos fazer no mundo: não se conformar com o mundo. Você sabia que tem crente que se conformou com o mundo, que ninguém sabe no trabalho dele que ele é crente? A pessoa sabe lá no seu trabalho, na igreja, que você é um cristão? Sim ou não? Sim. Tem gente que ninguém sabe, não. É um agente secreto, não sei de quem, lá. Mas nós estamos aqui para influenciar o mundo. Nós, eu e você, povo de Deus. Aleluia. Tudo bem? Mas você está influenciando em algum lugar? Lá no seu trabalho, na empresa. As pessoas sabem, o cliente, o patrão, o chefe, o líder, sabe que você é um cristão? E tem gente que sabe, não, ele esconde as unhas, vai ficar quietinho lá. Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual que é boa, perfeita e agradável vontade de Deus na nossa vida. Nós não nos conformamos no mundo. O que é conformar? É tomar forma. Não tem um pudim lá? A forma de pudim? É aquilo ali. Você não pode tomar o formato do mundo, mano. Você é uma pessoa diferente. O mundo tem que ver em nós a presença de Cristo e desejar ter o Cristo que nós temos. Tem falado aqui, falei na virada do ano, que o cristão é o sal da terra, amém? E o sal, ele serve para salgar, amém? Quem que já morou na roça que o pai e o avô matavam o bicho lá, o boi, e salgava lá? Quem aqui? Salgava. Você não, Aldo? Né? Não? É, que tipo? Eu já vi isso. Por quê? Para conservar, amém? Mosca ia lá botar larvinha, ia? Por quê? Porque tem crente cheio dos capeta. Porque perdeu o sal. Por isso é pisado lá fora por parente, por gente, porque perdeu o sal. A Bíblia manda nós sermos a luz do mundo e o sal da terra. E o sal também faz o quê? Se você comer a comida salgada. Tem uns irmãos aqui, quando você vai na casa deles, eles não querem que você vá de novo, eles botam sal na comida mesmo. Aí você come, você chega a inchar a língua, sabe? O que você vai pensar logo depois? Água, sim ou não? O cristão verdadeiro, ele dá sede nas pessoas. Diz, rapaz, aquele irmão quando fala, eu sinto a presença de Deus na vida dela. Rapaz, aquele irmão, quando ele está orando, eu sinto Deus tem assim, sabe? Rapaz, que vida que essa pessoa tem. Eu conheci aquele cara, era um pinguço, vagabundo, bandido. A família vivia na pindaíba, desgraçado. Ele mudou de vida, porque Jesus converteu o coração dele. Ele está bem, a família está bem. Deus restaurou o casamento dele. Sabe, você precisa dar sede nas pessoas. Amém? Pergunta para a pessoa que está lá: você tem dado sede nas pessoas? Alguém está inclusive está com Deus agora. Não é Deus, hein? Não se conforme com esse mundo, amor. Você está aqui como cristão, é para influenciar o mundo. Eu tenho pena de crente que é Maria mesmo nas outras, sem personalidade, sem caráter, sem conduta, sem temor de Deus, sem vida família. Aí vai. Se você tem parente que você recebe na sua casa que deve, você não se converteu ainda, que o teu filho, teu neto, está vendo aquilo ali, vai se tornar cachaceiro também, porque o exemplo ruim está dentro de casa. Na minha casa ninguém entra com bebida, nem com cigarro, nem com nada. Se acessar sacanagem em casa, eu pego o celular dentro de taco na lata comigo. Se eu ver, se usar o meu Wi-Fi lá. Quando eu casei com a minha esposa, o meu sogro veio, logo depois, alguns meses, né? E aí, ele, na área de casa, pegou o cigarrão e... Meu Deus do céu, vou ter problema com o sogro, quer ver? Eu era presbítero de uma igreja, né? Ele acabou de fumar, pegou aquele pouquinho lá em cima da cama. Aí eu cheguei perto dele com muito respeito, mano. A gente tem que respeitar as pessoas. Falei, sogro, eu te respeito como se fosse meu pai. Não preciso dizer um negócio do senhor. Pode falar, né? Eu sou o presbítero daquela igreja ali, mostrei a igreja, porque a gente morava perto.
e o senhor está fumando dentro da minha casa, jogo a bituca na minha grama. Os irmãos vão vir aqui e vão pensar que eu que estou fumando. Eu queria pedir para o senhor com muito amor e respeito. Não fuma mais aqui em casa, não. Gente, ele envermelhou, deu umas 3 tossidas, sem ficar do cigarro, foi lá na grama, pegou aquela bituquinha, amassou toda na mão, e logo depois ele parou de fumar. Não sei se isso ajudou. Porque quem tem vergonha na cara, você não precisa falar muita coisa. A pessoa percebe, certo? Eu fui na casa de um parente que eu não vou mais na casa dele. Cheguei lá, o cara sem camisa, mostrando a barriga lá, a barriga mais fedida do mundo, sabe? Esse cara tá falando. A minha esposa não. Fica olhando para a cara dele e fala, que cara vagabundo, rapaz. Gente, conforme for o irmão que chega em casa, eu vou lá e visto uma calça. Tem uns que já acostumam com as minhas canelas, né? Mas assim, se o cara for muito religioso, eu sei que eu vou escandalizar o cara. Porque eu sou pastor, eu vou lá e boto a calça e vou atender a pessoa. Não vai mudar em nada a minha vida, certo, né? Agora, como que o cara chega lá, o cara. Você já viu uma mulher sem camisa porque está com calor? Já viu? Hã? Que essa, o frio para fora? Que foi, minha irmã? É calor, pastor. Já viu? Então é bandidagem de homem que quer mostrar essa barriga fedorenta deles. Eu olhei para aquele país e falei, que cabra vagabundo. Fiquei chateado. E falei para a pessoa da cadeia, falei, isso. Tem que ter respeito, amado. Eu não fico sem camisa em casa, é raro meu filho me ver sem camisa lá, que eu quero ensinar para ele, tem que ter moral, tem que ter decência, certo também? Pelo amor de Deus, você é homem, vai mostrar essa barriga, você não está bonito não, tem que estar feio, vai mostrar esse negócio aí, abriu o quarto, fechou a porta lá e pronto, aí você pode, mulher, as pessoas sem respeito, amado, sem noção nenhuma. Como é que você vai com a sua esposa, com a sua queridona aí, na casa de alguém que está alocado com a barriga, né? Gente, eu acho que eu devia ter nascido no século passado, porque esse menino está doido mesmo. E eu não. 18ª coisa para encerrar aqui, o que o crente tem que fazer no mundo. Ele tem que estar morto para o mundo. Colossenses 2:20 diz isso. Rapaz, os meus sogros vão em casa e nunca me viram sem camisa. Meu sogro, minha sogra, nem minha mãe, nem meu pai quando estava vivo. Meu pai dava um desconto porque era meu pai. Mas as pessoas não. As pessoas não têm respeito nenhum mais, gente. Não tem conduta de moral nem mais. Tem um bordão que fica lá em cima, aqui na 16 de junho, aqui, né? Lá na esquina, né? Você sempre tem barriga lá, né? Lá, eu sei nem vou falar não, né? Tá lá, e acha coisa linda. E eu sei que você não faz isso, tá? Não, Jesus, eu sei que você. Colossenses 2:20 diz assim: o que você não pode fazer no mundo? O que você tem que fazer no mundo é morrer para o mundo. Se morresse com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesse no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Então você deve estar morto para o mundo. Amém? Quando passar uma mulher bem bonita lá, com um corpão maior, você nem olha para aquela coisa fedorenta. Você diz assim: eu tenho uma mulher linda, maravilhosa em casa, que dá de 200 nessa. Eu não vou olhar para esse trem. Amém? Quando passar um homem com aquelas calças apertadinhas lá, sabe, as coisas lá, você nem olha para o lado dele, ele vai fazer cheiroso, né? Gente, o Antônio foi lá em casa, outro buscar o carro, para dar uma olhada, né, no carro, mas chegou um cheiro. Eu falei: Antônio do céu, para vir na casa do pastor, você vem desse cheiro, eu vou contar para sua mulher aí, né? Rexona, Tabu, Boticário, ele esterilizou tudo lá, sabe? Mas, menino do céu, o cara está investindo mesmo, né? Vamos lá. Então, a palavra do Senhor Deus diz que nós não devemos falar mal uns dos outros. Se você fala mal de alguém, você está julgando a própria lei de Deus, diz a palavra de Deus. Irmãos, não falei mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei, julga a lei. Olha, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Versículo 11: um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Quando a Bíblia diz que você se torna juiz quando você fala de alguém, porque a Bíblia ensina você a ter misericórdia, empatia, né? Compaixão da pessoa. E quando você fala de alguém, você está dizendo que você está maior do que a palavra, maior do que o Deus da palavra. E aí você se torna réu de Deus. Então, para de falar das pessoas. Gente,
cristão linguarudo é a pior coisa do mundo. A pessoa diz, mas por que, né? Porque a língua é grande demais. E eu parei de fazer visita. Eu vou muito pouco. Quando tem alguém doente, precisando, eu vou lá. Não deixo de ir. Mas eu estava fazendo fofoqueira igual os irmãos querer visitar. E a pastora nem te conta. Aí eu, agora você conta, né? Agora você conta, né? Gente do céu, é coisa demoníaca. Quando eu falo assim, eu nem te conto, parece que eu tenho, né? As lombrigas parece que mordem a gente por dentro, né? Aí eu saía triste da casa do irmão, falei, chega na casa dele e falei, mulher do céu, o que aconteceu? Aí eu só olhava para mim, Aí eu parei, se precisar, eu vou. Na casa, qualquer pessoa que estiver passando mal, que estiver né, de oração, eu vou, mas para conversar fiada, eu não vou lugar de ninguém mais, irmão. Porque eu fico em pecado, às vezes coloco o irmão em pecado, e por mais que eu lute, eu não falo nada, mas eu escuto o lixo que a pessoa está falando. E aí você é contaminado também. Vamos almoçar também, você Oi? Vamos almoçar, você vai também. Então, vou, né? Vamos almoçar, eu vou. Versículo 17, porque aquele que sabe deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. O que é isso, pastor? Pecado de omissão. A pessoa sabe e tem recursos para fazer algo e ele não faz. Está se omitindo, ele está pecando de acordo com a palavra de Deus. Então, muitas pessoas elas cometem esse pecado de omissão. Eles não fazem, eles podem, mas eles não fazem. Isso é omissão, isso é pecado diante de Deus. Tiago 1:22, se você puder ficar em pé, por gentileza. Diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, se enganando por sua voz mesmo. O tema para 2026 da nossa igreja é ouvir e praticar a palavra de Deus. Mas se você praticasse o que é ensinado aqui, a tua vida talvez estaria muito melhor do que está hoje. Eu não ensino coisa ruim, não, que não. Eu ensino a mulher a amar o esposo a respeitar a esposa, os filhos a dar honra para os pais a cuidar dos filhos. Eu não ensino nada aqui de traidor. Eu ensino os pais a ensinar para os filhos pequenos, para não ir para o mundo na vadiagem, para a menina se guardar para o casamento e para o menino também. Eu ensino coisa boa, mas as pessoas não praticam. Entra aqui e sai aqui. Tem gente que sai falando na porta e né, pastor, fica falando pelos cotovelos aí. Tá bom, vou continuar falando pelos cotovelos. Mas no grande dia que eu e você estivermos na presença de Deus, nós vamos saber quem está certo ou errado. Pratique o que você escuta aqui. Perdoa, pede perdão, resolve os B.O. para você ver se a vida não anda. Mas ninguém faz nada, ou pouca gente faz. Está na hora de a gente escutar. Amém, escutei. Agora eu vou colocar em prática no nome de Jesus. Vai lá na loja que você está devendo desde 2023 e fala para o gerente, para o dono: rapaz, eu não vim pagar ainda porque eu não tive condições, mas esse ano é um ano que eu vou honrar você pagando o que eu devo. Você pode saber, pode escrever: esse ano eu vou pagar. E se eu não poder pagar 200 por mês, eu pago 100. Se eu poder pagar 50, eu pago 50. Mas você vai receber o que é teu. Você vê se a tua vida não anda. A vida do cristão não anda, e ele fica aí questionando muitas vezes o caráter de Deus. Esse é o ano de praticar, que é da palavra de Deus. Se você praticar, você pode saber. Não tem nada que impede Deus de abençoar a tua vida e a minha vida. Amém. Tudo bem? Tem casal que vai dormir brigado, mano. Uma semana brigado, aí resolve, tá bom? Rolando lá, tendo intimidade. Isso não resolve o problema, isso aumentou o problema. Esse trem vai pipocar mais cedo ou mais tarde. Você não faz intimidade para resolver o problema, você resolve antes e depois você vai. Certo, amém? Eu ensino coisas boas aqui. Nunca ensinei ninguém a faltar com respeito, a desonrar pai, a matar alguém, nem falar mal do Lula. Eu ensino aqui, que é presidente, a Bíblia manda você orar por ele, mesmo que você não goste dele. As pessoas não praticam a palavra de Deus. Aí entra 2021, 2, 3, 4, 5, 2030, 40, não mudou. Por quê, pastor? Porque não é praticante a palavra de Deus. Chegou a hora, irmão. Nós praticarmos a palavra de Deus de fato e de verdade. Certo, amém? Então vigia a tua língua. Esse mesmo tem roubado bênçãos de você que você nem imagina o tanto. Você nem imagina o tanto. Eu já perdi algumas bênçãos na minha vida, estava estranhando. Mas eu tenho lutado, Deus tem me dado vitória. Às vezes eu pego ela, puxo aqui e eu unjo a língua. Satanás, sai da minha vida. Né? Não puxa tanto assim também não, mas é só para você ter ideia. Porque às vezes é fácil expulsar o cabelo dos outros, mas a gente tem que expulsar da gente mesmo. O pensamento doido é: sai, Satanás, da minha vida em nome de Jesus. Né? É tão bom expulsar dos outros, né? A gente tem que expulsar da gente mesmo. Pratique a palavra de Deus para você ver. Você vai longe, porque o teu Deus é grande, amém? Amém. Vamos cantar um pedacinho desse vídeo para encerrar.